finalmente, a última pessoa que teve um acompanhamento financeiro foi a Lindsay. A Lindsay, na minha opinião, foi a minha favorita, porque ela foi a que reagiu melhor a todos os conselhos da educadora financeira e que superou todas as expectativas. O objetivo da Lindsay era ganhar mais. E olhem que curioso, ela própria diz que vivia de salário em salário, sempre com medo de não ter dinheiro, e ela tinha 2 empregos, ou seja, ela trabalhava durante a semana no emprego e no final de semana como outro emprego. O sonho dela era trabalhar com moda, tudo o que era relacionado com arte, mas na realidade os seus 2 empregos eram de garçonete, que era algo que não lhe dava nem muito dinheiro, nem muita felicidade. Ela própria diz que só tinha dinheiro para sobreviver e que nos últimos 14 meses, nenhum mês ela pagou todas as contas. Ela não sabe para onde vai o dinheiro e isso é algo que lhe deixa muito aflita. Uma pessoa que tem 2 empregos e que só vive para pagar as contas, naturalmente que entrou aqui numa corrida dos ratos. O sonho dela, e reparem, ela não queria ser rica, ela tinha 2 sonhos muito simples, típico de quem está na corrida dos ratos. O primeiro era não viver de salário em salário, ter algum dinheiro guardado, afinal ela tinha 2 empregos, e o segundo era ter um plano de saúde. E reparem como a falta de dinheiro pode impactar na nossa saúde. Eu, no outro vídeo, falei de uma pessoa em que ela consegue fazer uma análise muito assertiva daquilo que a falta de dinheiro estava impactando na vida dela. Como essa pessoa tinha muitas dívidas, o marido tinha que fazer muitas horas extra. Então estava muito tempo fora de casa. Então o ambiente familiar não era o melhor. Depois, o marido passava pouco tempo com os filhos, então também não era melhor. Depois essa pessoa vivia de medo, morrendo de medo, porque não tinha uma reserva de emergência. Então, reparem que afeta o nosso psicológico, afeta a nossa saúde, afeta as nossas relações, e que quando nós começamos a controlar as nossas finanças e quando nós começamos a guardar dinheiro, há várias áreas na nossa vida que automaticamente melhoram. E a Lindsay chorava muito, porque ela dizia: a coisa que eu mais queria era ter um plano de saúde. Eu sou uma batalhadora, mas eu às vezes tenho problemas, eu não sei se era de depressão ou qualquer coisa, e eu precisava de uma terapia, de um acompanhamento psicológico, mas ela não tinha um plano de saúde. Bom, ela acredita que trabalha muito uma pessoa que tem 2 empregos, trabalha muito, esforça-se muito e ela não consegue sair daquela corrida de ratos. Bom, e a educadora financeira foi muito legal e muito adaptou, casou muito bem com a Lindsay, porque a primeira coisa que ela defende é algo que eu também já defendo aqui muito no canal e tem vídeos só falando disso, que para uma pessoa ganhar dinheiro deve associar as suas paixões e os seus talentos. Isso é algo que eu acredito. Aliás, eu digo que uma renda extra para ser sustentável precisa de ser 3P. Ou seja, você precisa de saber qual é o propósito, porque que você está fazendo uma renda extra, é para quitar uma dívida, é para atingir uma meta mais rápido ou é simplesmente uma transição de carreira. Então, você precisa de ter ciente qual é o propósito para fazer essa renda extra. Depois, o segundo P é que é preciso ser possível. Não lhe adianta eu dar aqui um vídeo com 100 dicas para fazer renda extra e se nenhuma delas é possível, compatível
com a sua vida. E a sua vida envolve os seus horários, o seu ambiente familiar, onde você mora, ter ou não ter computador. Então, um educador financeiro precisa de fazer, quando necessário, um plano de renda extra que seja compatível com aquela pessoa. Não é aqui uma receitinha, tens aqui 10 dicas para fazer renda extra, pega aí e se não fazes é porque não queres. Não é bem assim. A gente precisa de adaptar a renda extra à vida da pessoa. Com certeza, a pessoa também precisa de fazer algumas cedências para deixar entrar a renda extra na sua vida. E o terceiro ponto, terceiro P para uma renda extra ser sustentável é ter paixão. É muito mais fácil eu chegar a casa depois de um dia de trabalho e ir fazer algo que eu amo fazer do que eu ir fazer coisas que eu não gosto de fazer. Por isso é que as pessoas que fazem da renda extra com artesanato, as pessoas conseguem ganhar mais dinheiro. Nem sempre, infelizmente, porque o artesanato é o que é mais valorizado, mas porque como elas estão fazendo algo que elas amam fazer, elas não desistem tão rápido e acabam por evoluir nas técnicas, ficar melhor, ficar mais conhecidas, e é por isso que o artesanato, para algumas pessoas, é uma excelente fonte de renda extra, porque envolve muita paixão, ok? Então, fica aí com a dica que fazer renda extra de forma sustentável tem que obedecer aos 3 P's. Você precisa de saber qual é o propósito, tem que ser possível na sua vida e você precisa de ter paixão por aquilo que está fazendo. Bom, a educadora financeira também lhe disse algo que é verdade. Ela disse, porque o americano gasta a maior parte do dinheiro em moradia, transporte e comida. E que o foco dela devia ser, desses 3, qual é o que ela precisava de atacar. Bom, eu digo mais, não é o americano, é todas as pessoas no mundo, dependendo da situação, mas a maioria dos adultos, onde gasta mais dinheiro é em moradia, transporte e comida. E quando nós precisamos de atacar algumas despesas, nem sempre funciona estar ali pegando nas pequeninas despesas. Dependendo da urgência, dependendo da situação da pessoa, muitas das vezes nós precisamos de atacar uma dessas 3 despesas, porque é a maior. Logo, resolvendo essa, também é a que tem que dar, que dá mais impacto. Só que também são as 3 despesas que é mais difícil de mudar. Porquê? Porque envolve muita emoção. É mais fácil dizer a uma pessoa que, olha, não vá à academia, precisamos de cortar aqui a academia, do que dizer, olha, precisa de trocar de carro. Porque o carro ainda é visto pela sociedade, de forma errada, como um sinal de padrão de vida. Bom, então, eu concordo com a educadora financeira, dependendo da situação, nós precisamos de atacar as despesas maiores, porque são as mais responsáveis pelo nosso planejamento financeiro. E em relação à moradia, muitas vezes nós temos que dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. No transporte, mudar. E ela dá lá o exemplo, não precisa necessariamente uma pessoa que está organizando as suas finanças ter o melhor carro do condomínio, o melhor carro do grupo de amigos. Neste momento precisa de ter um carro para ir do ponto A ao ponto B. Então, às vezes, fazer-se de um carro mais caro, que tem um financiamento mais caro, para comprar um mais simples, é o tal dar um passo atrás para depois conseguir evoluir. E o tema da comida. Neste caso, a Lindsay gastava muito dinheiro nos aplicativos. E uma das coisas que ela começou a fazer, comida em casa com o noivo, e até melhorou o relacionamento deles, porque via-se que eles estavam bem divertidos e foi um momento que passaram a ter a 2.
Então, há um limite, e isso é muito importante, de quanto você pode cortar nas despesas. Ah, Anabela, eu ganho 2 e as minhas despesas são 3. Bom, qualquer pessoa lhe dirá que precisamos de cortar nas despesas. Mas as despesas só podem ser eliminadas até um determinado limite, porque nós precisamos de comer, de ter uma casa, de vestir. Então há um limite até onde nós podemos reduzir, mas não há limite até onde podemos ganhar. Em especial porque estava sendo sugerida à Lindsay para abdicar daqueles empregos e ela começar o seu negócio próprio. As pessoas têm crenças erradas em relação àquilo que ganham, e isto é no geral. Muitas pessoas, quando a gente começa a nossa carreira, ganhamos mal, estamos no início da nossa carreira, mas dependendo da carreira que é, todos nós precisamos de dar os próximos passos para começar a ganhar um pouco mais. Seja evoluir, como eu costumo dizer, para cima, ou seja tentar ficar com o lugar do nosso chefe, ficar com o lugar é ser promovido, seja fazendo alterações laterais, ou seja, eu estou nesta área, mas vou-me candidatar a outra área para ganhar mais, seja mesmo fazer uma transição de carreira. Então, não se acomodem àquilo que vocês ganham, porque a nossa capacidade de ganhar é ilimitada. Agora, pode não ser especificamente na área que você está. E se calhar a gente precisa de fazer uma transição de carreira, que é o que a Lindsay vai fazer. Bom, e para ganhar mais dinheiro, é o que a educadora lhe diz, ela tem que ser empreendedora. Bom, a Lindsay tinha perfil de empreendedora. Então, já fazendo aqui, contando o resto da história, quando ela deixa um dos trabalhos para começar a empreender, no início passou aí alguma dificuldade financeira. Repare, ela tinha 2 trabalhos e ela vivia de salário em salário, ou seja, não sobrava nenhum. Quando ela deixa um dos trabalhos para começar a empreender, deixa de haver uma entrada de dinheiro. E quando a gente começa a empreender, não começa logo a entrar dinheiro. Então, aquele momento de transição foi um pouquinho difícil. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nem todas as pessoas têm capacidade, vocação, perfil para empreender. Então, eu não gostei muito deste discurso da educadora a dizer: você só é rica se empreender, você só resolve a sua vida financeira se empreender. Porque muitas pessoas não têm capacidade, vocação, gosto para empreender. E a gente pode estar vindo com este discurso de empreendedorismo, nós estarmos colocando este discurso goela abaixo de todas as pessoas que estão com alguma dificuldade financeira, mas nós esquecemos de dizer o seguinte: nem todas as pessoas têm esse perfil. Então, é melhor que você trace um plano na sua carreira para você ir evoluindo sem ser necessário empreender e ir ganhando mais. E este é o conselho que eu sempre dou às pessoas. O que não pode acontecer, era o que estava acontecendo, é a pessoa se acomodar. A pessoa não se pode acomodar ao salário porque começou ganhando errado, a pessoa achar que vai ganhar sempre mal. Não é isso que acontece. Agora, não tentem colocar goela abaixo o empreendedorismo em todas as pessoas,
porque nem todas as pessoas têm vocação. E para essas, o plano de carreira para ganharem mais é completamente diferente. Bom, como eu já falei, a Lindsay deixou um dos empregos de fim de semana e, para além disso, também começou a passear cachorros e foi muito legal porque esse trabalho rápido de passear cachorros lhe permitiu uma entrada de caixa rápido. E há uma frase que eu destaquei aqui da educadora financeira que eu gostei muito dela e que eu queria compartilhar com vocês. Entre a covardia e a irresponsabilidade há uma coisa chamada coragem. Então, sim, nós precisamos de ter coragem para evoluir financeiramente, não nos acomodarmos a um salário que começamos a ganhar há 10 anos e que o nosso chefe nunca deu aumento, nunca evoluímos. Isso é o que a educadora chamou de covardia, mas também não podemos ser irresponsáveis. E a Lindsay fez muito bem. Reparem que ela tinha 2 empregos, ela deixa um emprego, logo começa a entrar menos dinheiro e ela mantém o segundo emprego e começa a empreender. E no meio termo, ela começa a passear cachorro porque é uma coisa que lhe dá um caixa rápido. Então, foi muito legal essa frase e a atitude da Lindsay foi muito bom. Bom, e a outra coisa que a educadora financeira lhe deu foi aqui algumas noções de empreendedorismo que eu queria começar a falar com vocês muito rapidamente. Sim, ela começou a fazer dinheiro com a sua moda, com a sua arte, mas a educadora financeira ensinou ela a escalar, ou seja, tentar ver dentro do negócio dela, e aí cada negócio é diferente, como é que ela conseguia escalar. Correu bem porque ela estava conseguindo fazer 10 vendas, mas depois o desafio seguinte do empreendedor é como é que com o mesmo tempo ela consegue fazer 100 ou consegue fazer 1000. E aí ela deu-lhe algumas sugestões adaptadas lá à situação dela da moda. Então gostei muito da Lindsay, porque a Lindsay era realmente uma batalhadora. Gostei muito de ver ela fazer a transição de carreira dela e no final o sonho dela se realizou e o sonho dela eram 2 bem simples, que era ter algum dinheiro guardado e ter um plano de saúde.